Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando novamente com muita alegria, sempre com muita gratidão ao nosso bom Pai Celestial. Mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje domingo, né? Domingo, dia 12 de novembro. Meu Deus, que coisa boa! O ano tá passando e ao mesmo tempo tá terminando, né? E aí, olha lá, hein? Olha lá como que você está cuidando da sua vida. Ainda dá tempo da gente resolver algumas pendências, né, que nós estamos empurrando aí em 2017. Mas, meus amigos, hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que eu tenho certeza que deve fazer parte do seu dia a dia: a importância da vigilância. Você se considera uma pessoa vigilante? Você se considera uma pessoa pronta para poder lidar com as tentações do dia a dia? Gente, esse assunto é tão importante que Jesus, em uma fala histórica repetida e repetida várias vezes, nos orienta a vigiar e a orar, para que não caiamos em tentações. Naturalmente, todos nós sabemos que estar na terra não é fácil, não é verdade? Por mais que você tenha boa vontade, por mais que a gente ame a Deus, por mais que a gente até se esforce, sempre algumas tendências, né, que a gente tem agasalhado no decorrer das existências, às vezes vêm à tona. Medos, anseios, dúvidas. E de repente a gente vai lá e pum, cai na tentação. A tentação pode ser qualquer coisa que a gente não gostaria de fazer. Pode ser uma tentação moral da queixa, da reclamação, de falar mal dos outros. Pode ser uma tentação, né, de tentar enriquecer de maneira ilícita, de trair uma pessoa em busca, né, da sexualidade fácil. Pode ser a tentação de voltar a cair em tristezas e revoltas quando alguma frustração nos acontecer. Pode ser a tentação de nós começarmos a procurar culpados para situações que nos cabe resolver. Enfim, as tentações são inúmeras, né, que nós podemos cair. Mas tem uma em especial que hoje eu gostaria de enfatizar, que é aquela tentação, meus amigos, da gente achar que nunca o que a gente tem é o suficiente. De sempre achar que a gente tem que ter mais para ser feliz. De acreditar que a nossa vida não é o suficiente. E isso é muito complicado. A busca, né, por aquilo que acaba se transformando em supérfluo, que é além do que é necessário, tira o nosso foco do que é essencial, da beleza da vida vivida nas coisas simples. E é como a gente tem falado muito lá no Instagram, né, nós temos ultimamente debatido com os amigos queridos que têm frequentado esse espaço sobre a importância da simplicidade. Ser simples nos protege do orgulho. Um coração simples e harmonioso, né, protege a gente de querer ganhar discussões, até porque a gente não tem nenhuma necessidade de discutir. Nos protege do nosso próprio ego. A simplicidade nos aproxima de Deus e nos ensina a ver a vida com outros olhos. Inclusive, é como lidar com a dor, né, com muito mais carinho, muito mais harmonia. Então, o contrário da simplicidade é exatamente ter essa sensação de que a gente está sempre carente, que falta algo, que a gente sempre precisa ter mais e mais, tanto emocionalmente quanto fisicamente. A esse respeito, tem um texto maravilhoso, atribuído sempre ao trabalho lindo de nosso amado Chico, né? Nosso querido Chico Xavier. Ah, saudade! Que eu queria ler para vocês, que acho que vai nos inspirar nisso que nós estamos conversando. É um texto que se chama O Supérfluo e o Necessário, e diz assim: uns queriam um emprego melhor, outros apenas um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas ter uma refeição. Uns queriam uma vida muito mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos e outros gostariam apenas de ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter uma voz bonita, outros apenas falar. Meus amigos, uns queriam silêncio, outros apenas ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros só ter pés. Uns queriam um carro, outros já ficariam felizes em andar. Por fim, uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Ai, 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 ai. Gente, a busca do necessário ou a aceitação do necessário em nossas vidas nos liberta de acreditar que a gente precisa ter o supérfluo para ser feliz.
Vamos nos libertar dessa tentação. Vamos aprender a valorizar a presença de Deus no que a gente já tem, não é? Mesmo com limitações físicas, emocionais ou mesmo existenciais por hora, entender que nada acontece por acaso. O Evangelho de Jesus, lembrado também pelos espíritos nobres, nos mostra que nada ocorre ao acaso, dizendo que todos nós vivemos experiências nessa existência material para despertar em nós o que há de mais lindo espiritualmente. Então, se a gente aprender a praticar a gratidão, como nós temos sempre falado aqui na pílula, passo a passo, enxergando o lado bom de cada situação, procurando crescer em situações que a princípio são difíceis. Se a gente trabalhar, com essa autoanálise que nos liberta de velhos comportamentos, das velhas queixas, a gente vai vencer essa tentação. E vencendo essa tentação, com certeza, nós vamos ser muito mais felizes. E sendo muito mais felizes, nossa vida vai ser muito mais harmoniosa de se viver. Então, que Deus abençoe esse seu dia, esse domingo, a sua família, as pessoas que você ama, o lugar onde você se encontra. Para que a presença divina te inspire a ser grato por tudo aquilo que você tem. Que a gente se liberte dessa busca exagerada pelo supérfluo e que a gente aprenda a ver que muitos de nós já têm completamente tudo o que precisa para ser feliz. Tá bom? Muita luz, muita paz, muita harmonia para o seu coração. Que Deus te abençoe profundamente. Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Nossa, gente, vocês não sabem o bem que vocês fazem ao fazer isso. A gente tem dito muito isso aos irmãos daqui dos Estados Unidos, que a gente tem encontrado, que cada pessoa que recebe a pílula e sente esse desejo gostoso de compartilhar, criar suas listas de transmissão, você acaba fazendo parte da nossa equipe espiritual. Ainda que você não se dê conta, porque você passa a ajudar num trabalho que está dando certo, que está fluindo super bem. Então, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe profundamente, tá bom? Olha, ontem nosso tratamento espiritual foi lindo, na Casa Espírita do Amor e Caridade. Tem algumas fotos lá no Instagram. Entra lá, Ricardo Melo. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante, de participar dessa atividade quando ela tiver oportunidade de acontecer aí pertinho de vocês. Da nossa parte, só nos resta dizer da gratidão que a gente tem, ao apoio que a gente tem recebido em cada país que temos visitado, no Brasil, nas cidades pequenas, grandes, O importante são os corações abertos para as palavras do Evangelho, que para a gente é muito essencial. É o que faz a diferença, é isso que a gente está falando na pílula de hoje, É a gente se libertar dessa necessidade do supérfluo e a gente aprender a ver a beleza naquilo que é simples, que realmente é necessário. Então que você tenha um ótimo domingo, luz e paz para você, para sua família, e você já sabe, Até breve, até muito, muito breve.